Amém. Pega aqui, filha, por favor. Graça e paz, queridos. Que alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Para quem não me conhece, eu acho que a maioria aqui não me conhece. Eu sou Bárbara, sou psicóloga, mas não somente isso. Sou filha de um pai amoroso, nosso Deus Todo-Poderoso. Sou casada com Léo, mãe de uma princesa bailarina, Helena, e de um príncipe baterista, Pedro. Porque tudo que ele encontra na frente, ele transforma em baqueta. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa tarde com vocês. Queria muito que todos ficassem muito à vontade para que a gente possa compartilhar um pouco a respeito desse tema que foi proposto nessa tarde. Eu vi o cartaz e era um bate-papo a respeito de depressão e ansiedade, né? E para quem não sabe, tanto a depressão quanto a ansiedade são as doenças mais incapacitantes do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A depressão e a ansiedade são as doenças mais incapacitantes do mundo. Num país como o nosso, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, para quem não sabe. Aproximadamente 10% da população brasileira já teve algum episódio ansioso em algum momento da vida, né? Se você olhar para a sua história aí, talvez você não esteja passando por uma situação como essa hoje, mas se você resgatar aí na sua memória algum tempo da sua vida, você pode se lembrar que em algum momento a ansiedade deve ter batido na sua porta. Mas diferente da depressão, a ansiedade não é uma doença. Depressão é uma doença. Ansiedade não. Tristeza não é doença. A tristeza está relacionada muito à depressão. E a ansiedade, ela não é doença porque ela é uma emoção, assim como a tristeza. Então eu gosto sempre de trazer clareza sobre o que de fato é a ansiedade, o que de fato é a depressão. Por quê? Porque a gente precisa entender que todo mundo em algum momento da vida vai se sentir ansioso, mas não necessariamente vai ter a doença da ansiedade, que é o transtorno de ansiedade. Os transtornos, né? O principal e o mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. E tem muitos outros, como o transtorno de ansiedade social, que é a fobia social, a fobia específica, e transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do pânico. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, existem inúmeros específicos lá, com características, sintomas específicos de cada um. E diferente da ansiedade, a depressão é uma doença, né? Como eu falei para vocês, a ansiedade e tristeza não são doença. O transtorno de ansiedade é uma doença. A depressão também. Então, o transtorno de ansiedade e a depressão são consideradas as doenças mais incapacitantes do mundo. E assim, como a gente conhece a palavra, eu não posso deixar de estar aqui compartilhando com vocês a respeito de revelações que o Senhor tem trazido, sobretudo nos últimos anos, aos profissionais de saúde mental, a muitas pessoas da liderança da igreja a respeito das doenças da alma. Né? Antigamente a gente tinha muitos mitos e muitos tabus para estar conversando sobre isso dentro da igreja, mas hoje em dia a gente percebe a necessidade da igreja se aproximar e ter conhecimento do que de fato é isso. Por quê? Porque não raramente
muitas pessoas têm sofrido de ansiedade, depressão e tantas outras doenças emocionais, psiquiátricas mesmo. É um transtorno psiquiátrico. Quando a gente fala em doença emocional, a gente fala de transtornos psiquiátricos. E diferente do que se pensa a respeito de transtorno psiquiátrico, não é loucura, tá? Não é loucura. São questões relacionadas a um fator específico do ser humano, uma área específica do ser humano. Então, assim, a gente precisa compreender o que de fato é isso. Porque Jesus, ele veio nos salvar, né? Ele nos deu a vida eterna. Nós temos o novo nascimento em Cristo Jesus. E eu não falo aqui agora apenas como psicóloga. Eu falo como uma serva de Cristo. E lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5 e versículo 23, eu queria que vocês abrissem comigo para que a gente pudesse ler juntos o que está falando lá a respeito disso. E o que a gente tem entendido como profissional de saúde mental. Muitos psicólogos, psiquiatras cristãos têm se levantado nessa última década para desmistificar muita coisa, para trazer qualidade de vida, para aproximar as pessoas que têm sofrido com isso de uma qualidade de vida maior, melhor, né? Então vamos lá, todos acharam? Sim? 1 Tessalonicenses 5. Alguém pode ler para mim, por favor, em voz alta? 1 Tessalonicenses 5, 23. Repete para mim, por favor. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vida de nosso Senhor. Então a gente tem que se apresentar diante de Deus com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo irrepreensíveis. E o que significa irrepreensível? Significa sem mancha, sem nenhuma falha, perfeito. Quando Jesus nos oferece a nova vida, Ele transforma, né, o nosso espírito e nos dá a gente passa por um processo de um novo nascimento de fato. O nosso espírito é transformado, né? E a gente começa a caminhar com Jesus, mas muitas vezes, lá na caminhada, a gente começa a se questionar muitas coisas. Por que, Deus? Que eu aceitei a Jesus, nasci de novo e a minha alma dói. Por quê? Que eu sinto tristeza, por que eu me sinto ansioso, por que eu não consigo vencer algumas fortalezas da minha mente. Por quê? Porque ainda que Ele tenha nos dado um novo nascimento, nós ainda temos que enfrentar pela frente 2 outros processos, que é o sacrifício do corpo, como está escrito, através do domínio próprio, e a renovação da nossa mente. O nosso espírito foi renovado. A gente precisa agora transformar o nosso corpo através do domínio próprio e precisa renovar a nossa mente. Como está escrito lá em Romanos 1, 12, 1 e 2, né? Vocês devem conhecer um texto bastante falado, e a gente precisa entender por que nessa caminhada com Jesus, o nosso espírito nasceu de novo, a gente nasceu de novo, o nosso espírito vem sendo, foi limpo mesmo, foi transformado, mas nós precisamos renovar a nossa mente. Por que a gente precisa renovar a nossa mente?
Porque a maneira como você interpreta o que te acontece vai gerar em você um pensamento que vai desencadear emoções e vai influenciar no seu comportamento. Então, eu vou repetir para vocês. Por que a gente precisa renovar a nossa mente? Porque a forma como a gente interpreta as situações que acontecem ao nosso redor vão gerar em nós um pensamento, e esse pensamento vai desencadear as nossas emoções e influenciar o nosso comportamento. Então, pensamento gera sentimento, que gera uma atitude, um comportamento. E essas interpretações que a gente faz a respeito de tudo que vai acontecendo na nossa vida, elas não surgem do nada. Elas são baseadas no que a gente chama de crenças. Vocês já ouviram falar em crenças? E essas crenças são construídas na vida da gente ao longo da nossa história de vida. Desde que a gente nasce, a gente vai construindo crenças. Como é que essas crenças vão surgindo? Como é que essas crenças vão sendo construídas na vida da gente? Quando a gente nasce, é como se Deus colocasse em nós um óculos. E a partir desse óculos, é uma analogia assim, bem simples para que vocês possam entender melhor e simplificar todo o processo. Esses óculos nos ajudam a enxergar a vida, né? E no nosso nascimento, esse óculos tem uma lente íntegra, tem uma lente perfeita, tem uma lente super clara, limpa. Tá? E através dessas lentes que nós temos, todos nós passamos a enxergar nós mesmos, as pessoas ao nosso redor, o mundo e o futuro. E com o passar do tempo e através dos nossos relacionamentos com as pessoas que são referência para nós, muitas vezes os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores, e através, muitas vezes, também das nossas experiências, porque a gente sabe que a gente tem muitas aflições no mundo. E a gente não sabe quem está sujeito a uma determinada tragédia, por exemplo. Então, alguém que passou por uma perda significativa, alguém que sofreu um acidente que trouxe consequências muito dolorosas, ou que precisou passar por internações, por prolongadas, por problemas de saúde, a gente vai tendo a nossa lente arranhada, sabe? É como se aquela lente que foi nos dada no nosso nascimento, ela vai sendo arranhada, ela vai sendo suja, e ela vai sendo se embaçando nesse processo. A partir disso, a gente começa a enxergar a nós mesmos, as pessoas, o mundo e o futuro de maneira diferente. Já não é mais com tanta clareza, né? Já não é mais com um olhar mais leve. Muitas vezes é com a lente suja e embaçada mesmo. E a forma como a gente vê o mundo, as pessoas, o futuro e a nós mesmos, pode prejudicar e acaba prejudicando significativamente o nosso próprio desenvolvimento, os nossos relacionamentos, os nossos estudos, e lá na frente, ou para quem já trabalha, também contribui para que a gente tenha questões de trabalho prejudicadas. E aí, gente, eu queria falar para vocês que esses arranhões que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, nessas lentes
do óculos que Deus nos deu para enxergarmos a vida como Ele queria. O plano inicial dele era que a gente tivesse uma vida plena aqui. Mas a gente sabe que o pecado entrou no mundo e mudou tudo, né? A gente está sujeito a isso. E graças a Deus que aceitamos a Jesus, tivemos o novo nascimento e temos a esperança da vida eterna. Porque lá a gente vai viver de fato a plenitude do que Ele tinha planejado para a gente desde o início, né? E aí eu queria que vocês fechassem os olhos agora, porque eu vou falar algumas coisas que talvez você já tenha pensado a seu respeito ou a respeito de alguém, tá? Sou incompetente, sou um fracasso, sou inadequado, sou fraco, sou uma vítima, sou um perdedor, sou vulnerável, sou inferior, sou indesejado, sou feio, sou abandonado, sou rejeitado, não sou bom o suficiente, não sou igual aos outros, não tenho importância alguma, não tenho valor. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês têm contado a história de vocês? Como é que vocês têm contado a história de vocês? Essas frases que eu disse para vocês agora fazem parte de conjuntos de crenças que a gente constrói ao longo da nossa vida por conta dessas experiências com as pessoas de referência para a gente, das nossas experiências na vida, né? No ambiente que a gente está. A gente não tem o controle sobre tudo que nos acontece, mas a gente tem a capacidade de decidir quais capítulos da nossa história merecem mais atenção. E aí a minha pergunta para vocês hoje de tarde é: como é que vocês têm contado a história de vocês? Como é que vocês têm enxergado a vocês mesmos, as pessoas com quem vocês convivem, esse mundo, as pessoas, o futuro de vocês também? E eu queria muito que a gente pensasse a respeito disso, porque a renovação da mente passa muito por um processo de aceitação. E aceitação não é abaixar a cabeça para tudo que nos acontece de ruim ou que a gente acha que vai acontecer. Mas aceitar é parar de lutar, parar de fazer esforço contra coisas que a gente não pode mudar. E talvez nessa tarde, o que o Espírito Santo quer lembrar para vocês é que vocês são amados, vocês são filhos, vocês são lindos, vocês são competentes, vocês são capazes, vocês têm um futuro de paz. A gente passa a aceitar muita coisa na vida ao longo da nossa história. E por aceitar essas coisas, a gente deixa de aceitar radicalmente o que está escrito na palavra. Quais são os pensamentos que Deus tem a respeito da gente? O que é que Ele fala a respeito de você? É que você é incompetente? É que você é um fracasso? É que você é indesejado, feio? É que você não tem importância, não tem valor? Não. Mas, obviamente, que a gente vai acreditando em algumas coisas e vai aceitando. Talvez o que a gente muitas vezes precisa renunciar são a padrões de crenças e pensamentos que a gente tem a respeito da gente mesmo, para que a gente possa avançar e viver plenamente o que Deus tem para a gente, na medida do possível aqui, né? E muitas vezes a nossa história ela é marcada por situações que nos fazem viver, pensar, agir de maneira diferente do que a gente deveria.
tem um conceito na psicologia que chama profecia autorrealizável. É uma distorção. A gente tem muitas distorções de pensamentos por conta dessas crenças. Diante de inúmeras situações da vida, no relacionamento com as pessoas. E esse conceito chama profecia autorrealizável. São questões, crenças que a gente traz para a vida da gente, e a partir delas a gente passa a se comportar de forma que elas acabam acontecendo. Então, uma profecia, porque a gente sabe que vai acontecer, autorrealizável, porque a gente trabalha, mesmo que inconscientemente e indiretamente, para que aquilo aconteça. E muitas vezes, e na maioria das vezes, ela diz respeito muito aos nossos relacionamentos. Se você pensa, por exemplo, que você é indesejado pelas pessoas, qual é o seu pensamento? Sou indesejado. Como você se sente? Triste. Como que você se comporta diante desse pensamento e desse sentimento? Se isolando. Então, obviamente que você se isolou por conta do seu pensamento, do seu sentimento, e aquilo que você pensava a respeito de você, que você era indesejado, que estava sendo rejeitado, aconteceu de fato. E eu queria falar com vocês a respeito de algo muito importante. Todo ser humano tem emoções básicas, né? Eu ia até trazer uma dinâmica, mas uma mãe de um bebê de 1 ano e pouco acaba tendo uma amnésia. Muito frequentemente, e muitas coisas eu acabo esquecendo. Mas, enfim, eu queria mostrar para vocês, demonstrar, na verdade, de maneira muito visual, como que pensamentos geram sentimentos e geram comportamentos. Então, eu vou tentar fazer isso aqui de uma outra maneira, tá? Eu vou abrir aqui para ver se a gente consegue falar. E logo em seguida, eu vou estar falando um pouco para vocês a respeito de depressão e ansiedade, certo? Vamos lá. Aqui. Consegui abrir. Vamos pensar numa situação bem simples, tá? Bem simples mesmo, para que vocês possam visualizar com clareza o que eu preciso que vocês saiam daqui entendendo hoje. Por que uma pessoa, gente, passa pela mesma situação que outra e talvez reage de maneira diferente, né? Não sofre nenhum dano como a outra sofre, tanto emocional quanto em outras áreas. Por que ela se comporta diferente da outra na mesma situação? E aí a gente vai começar a entender melhor isso. A situação é a seguinte, eu quero que vocês visualizem. Aqui está a situação, tá? Eu estava andando na rua, passei por um colega, mas ele não me cumprimentou. A situação é essa. Então, pensem aí, imaginem aí vocês. Estava passando na rua, andando na rua, passei por uma colega e ela não me cumprimentou. Qual o pensamento que a primeira pessoa pode ter nessa situação? Ela não gosta de mim. Esse pensamento, ela não gosta de mim, vai gerar uma emoção. Que emoção seria essa? Tristeza. Como ela se comportaria pensando assim e se sentindo triste? Chorando. O comportamento dela, a atitude que ela teria seria chorar, tá? Uma segunda pessoa passou pela mesma situação e aí ela pensou o seguinte, a situação é a mesma. As pessoas vão mudar de pensamento baseado naquilo que elas têm de crenças, e aí esse pensamento vai gerar a emoção e o comportamento. A segunda pessoa pensou assim, ele não tinha o direito de me ignorar. Qual que vocês acham que é a emoção que essa pessoa vai sentir? Pode falar, viu, gente? Raiva. E qual o comportamento que ela vai ter? Nunca mais vai falar com esse colega. Ok? Vamos para a terceira pessoa. Será que ele estava com raiva de mim? Foi o pensamento.
um questionamento. Será que ele estava com raiva de mim? Estava passando na rua, a situação é a mesma. Andando na rua, passei por um colega, cumprimentei, mas ele não me cumprimentou. Será que ele estava com raiva de mim? Qual a emoção que pode surgir aí? Ansiedade, né? Questionamento ali do ansioso. E o comportamento talvez seja ligar desesperado, querendo saber o que de fato aconteceu. O ansioso tem bem essa característica, né? De tentar resolver ali o que está incomodando ele. E o quarto, a quarta pessoa andando pela rua, passou por um colega, cumprimentou, mas ele não cumprimentou. Ela pensou o seguinte: ele não deve ter me visto. O que será que ele sentiu? Pensando assim? Teve uma emoção neutra, né? Não despertou nenhuma emoção intensa, como a raiva, a tristeza ou a ansiedade. E o comportamento dele também foi neutro, tranquilo. A gente tem que caminhar aí para conseguir ser assim, muita coisa na vida, tá? E deu para esclarecer um pouco como o pensamento cria sentimento e cria comportamento? A gente interpreta uma situação com base nas crenças que a gente tem, que vai construindo ao longo da história de vida. E aí, a gente vai tendo pensamentos a respeito das situações, emoções são geradas e atitudes são tomadas com base nessas emoções. E aí, gente, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente, né? É um filme bem bacana, que fala muito sobre as emoções primárias, tristeza, raiva, alegria, medo, nojo, né? E, para quem não sabe, como eu falei no início, a ansiedade é uma emoção derivada do medo. Então, ansiedade não é doença. Transtorno de ansiedade generalizado, sim, é uma doença. E o que a ansiedade de fato é? Uma emoção derivada do medo que tem o objetivo, o intuito de nos proteger, nos preparar para lutar ou fugir diante de uma ameaça real. Só que no transtorno de ansiedade, não é uma ameaça real. É uma ameaça imaginada, percebida. Muitas vezes a gente se sente ansioso diante de situações que ainda não aconteceram. E esses dias eu estava vendo até um psiquiatra, que ele é maravilhoso, ele é cristão. Ele estava colocando assim, ansiedade, ele botou TDAH, ansiedade e depressão. Na ansiedade, a pessoa acredita que tudo é importante, né? Na depressão, nada é importante. Nada é importante. As coisas perdem a cor, perdem o valor, perdem a importância. E a ansiedade, por incrível que pareça, ela nos traz muitos benefícios. Eu costumo dizer que Deus ele foi muito sábio. Muito sábio, por quê? Porque Ele colocou em nós emoções necessárias para a nossa sobrevivência. E a ansiedade, como emoção, ela foi e continua sendo necessária para a nossa sobrevivência. Se a gente não sentisse ansiedade, os nossos antepassados não teriam vencido em ambientes hostis. Digamos, aquele homem da caverna mesmo, sabe? Eles viviam em um ambiente hostil, cheio de predadores ao redor, cheio de plantas venenosas. Eles tinham que caçar para comer. Então, assim, tinham povos adversários. Muitas vezes, eles se safavam de situações que colocavam em risco a vida deles realmente, porque eles tinham um alarme dentro deles, e o alarme era despertado pela ansiedade. Então, a ansiedade, ela, como emoção, ela tem uma característica de proteção,
Tá? Por conta disso, por conta desse alarme ligado que Deus colocou na gente, eles venceram guerras. Muitas pessoas, elas sentem, né, os sintomas, têm os sintomas da ansiedade, como taquicardia, palpitação, as vistas escurecem, tremores, porque elas percebem hoje em dia não uma ameaça real, mas uma ameaça imaginada, tá? Mas sempre que a gente está diante de um perigo real, a gente vai ter eu costumo dizer que é uma cascata de reações fisiológicas, porque vem, e a gente começa a sentir um monte de reações no nosso corpo desconfortáveis, mas para que a gente se livre de um perigo real, essas sensações desagradáveis, muitas vezes no nosso corpo, elas são positivíssimas. Por quê? Porque quando a gente começa a sentir tremor, quando a gente começa a perceber que a musculatura do nosso corpo está mais rígida, quando a gente sente o nosso coração mais disparado, é porque ele está bombeando sangue para as extremidades, para que a gente possa lutar ou fugir de um perigo. Então, Deus é perfeito. Ele fez isso. Só que ao longo da nossa história, é como se a nossa mente não fosse acompanhando o nosso desenvolvimento, ou o desenvolvimento da sociedade, né? A gente tem esse alarme para que a gente sobreviva. Por exemplo, se eu for atravessar a rua ali, não tiver ansiedade, eu posso ser atropelada por um carro, né? Mas, por conta da ansiedade, eu me preparo, eu observo, eu olho ao redor, eu fico atenta, né? E consigo sobreviver no mundo de hoje, com alguns perigos aí. Mas essas reações desagradáveis que são provocadas no nosso corpo pela ansiedade, elas são úteis também. Elas não são úteis quando a gente está diante de um perigo que não é real. Aí a gente começa a sentir no nosso corpo tudo que a gente precisa sentir para entrar em uma guerra, porque, de fato, escapar de um perigo é entrar em uma guerra, né? A gente entra em uma guerra ali com a situação, entre a gente e a situação. Esses dias mesmo, uma amiga minha estava no Rio, subiu naquelas pranchas de stand-up, stand-up paddle, um negócio desse. Eu não lembro o nome. E, de repente, a correnteza começou a levar ela. Começou a levar. E ela começou a ter crise. Ela entrou em crise. Por quê? Porque ela estava diante de um perigo real, gente. Ela precisava sentir no corpo dela as reações fisiológicas para que o corpo dela se preparasse para lutar ou fugir daquele perigo, sabe? E aí ela conseguiu ser resgatada, e depois que passou, ela precisou de um tempo para que o corpo voltasse ao normal, né? Porque, de fato, ela estava diante de um perigo real. Mas, muitas vezes, a gente se sente ansioso em situações do dia a dia que não nos oferecem uma ameaça real. E aí é onde está o grande segredo para que a gente possa viver de bem com a ansiedade, né? A gente não costuma falar que a ansiedade tem cura, porque a ansiedade é uma emoção e a gente não pode viver sem ela, mas eu costumo dizer que a gente precisa aprender a lidar com ela. E são nesses momentos onde a gente percebe uma ameaça e essa ameaça não é real, que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, tá? Então, muitas vezes a gente interpreta essas situações como ameaças reais e não são, por conta das nossas crenças. Você quer se sentir ansioso? Eu vou dar a fórmula para vocês. Exagerem o risco e subestimem a capacidade de vocês de resolver aquele problema. Então, se a gente pudesse fazer uma equação assim para a ansiedade, exagere o risco do que está acontecendo com você, aumente ele e diminua a sua capacidade de resolver aquela situação, de lidar com aquela situação. A gente precisa entender que até que aquilo aconteça, a gente não vai saber como a gente vai lidar. E muitas pessoas que sofrem com ansiedade sofrem desnecessariamente.
Tem um estudo que saiu agora, americano, que fala que 90% das preocupações que a gente tem ao longo da vida da gente, elas nunca vão acontecer. Vocês sabiam disso, gente? A gente se preocupa com tanta coisa, né? Se sente ansioso em tantas situações. E a maioria das preocupações que a gente alimenta na nossa história, elas nunca vão vir a acontecer. De 10, 9 nunca acontecerão. Se preocupe aí com 10 coisas. Uma vai acontecer, 9 não. E aí, como é que a gente faz? Aprende a lidar com as coisas que não estão no nosso controle. Eu gosto muito de trazer conceitos assim práticos para a vida, porque eu acho que a gente precisa ser prático para resolver conflitos e problemas. Ou é isso ou é aquilo, tá? Então, nas preocupações, o que a gente vai pensar? Está no meu controle? Eu estou me preocupando por algo que já aconteceu? Aquilo que está trazendo preocupação para mim, tem uma solução imediata? Tem? Se preocupe. Na busca da solução. Não tem? Vire a página. Senão você vai se preocupar. Não vai ter solução. Porque ainda não aconteceu, e talvez nem venha acontecer, e vai gerar em você muito sofrimento. Muitas pessoas, gente, que sofrem com alguns episódios de ansiedade, de transtornos de ansiedade, muitas vezes não é o transtorno propriamente dito, ali presente, mas algumas manifestações, algumas crises, porque para que seja o transtorno de ansiedade propriamente dito, para que a gente consiga fechar um diagnóstico disso, precisa ter uma frequência e uma intensidade específicas. Então, muitas pessoas têm traços ansiosos. Se a gente pudesse colocar uma linha, né? Traçar uma linha, assim, como se fosse uma linha do tempo. Aí tem as pessoas que não são ansiosas, as pessoas no meio que têm traços ali, que passeiam ali entre o não ansioso e o ansioso, e as pessoas que, de fato, têm o transtornos de ansiedade, que são transtornos psiquiátricos mesmo, mentais. A maioria dessas pessoas... Fugiu. A maioria dessas pessoas, elas costumam acreditar, lembrei, que elas vão morrer durante uma crise, né? Talvez muitas pessoas se identifiquem com isso. A sensação que é produzida no nosso corpo, as informações que o cérebro emite para o nosso corpo, para que a gente tenha uma reação de luta ou fuga ali diante do perigo, são muito desconfortáveis quando a gente não está frente a esse perigo, né? E aí elas geram na gente a impressão de que a gente, de fato, ou está tendo um ataque cardíaco, ou vai morrer a qualquer momento, né? E isso causa muito sofrimento para as pessoas. Eu gosto muito de falar da minha história, porque eu tenho uma história marcada pelo transtorno de ansiedade mesmo. No penúltimo ano de faculdade, há quantos anos atrás? Uns 14, 15 anos atrás, eu tive episódios de ansiedade, tive transtorno do pânico, e precisei fazer tratamento mesmo. Tomei medicação, fiz terapia, muita terapia na época, que me ajudou muito a vencer o que eu estava sentindo ali naquele momento. E aquilo me fez não querer, muitas vezes, estar em contato com pessoas que tinham estavam vivenciando a mesma questão que eu ali, né? E aí eu me formei um ano depois, fui trabalhar em outras áreas, né? Me distanciei da questão da saúde mesmo, dentro da psicologia. Trabalhei em empresa, trabalhei em escola, trabalhei na área social. Mas no fundo, eu sabia que onde Deus queria que eu estivesse.
né, desde o início. A minha história foi marcada por outras questões desde a infância, né? Teve a separação dos meus pais, que gerou em mim uma ansiedade de separação muito grande, porque eu vi e ouvi coisas, né, do meu pai na época, que me fizeram ter medo de perder a minha mãe. Então, eu fiquei muito próxima a ela. Eu tinha muito medo de perder ela. E isso, quando é criança, a gente chama de ansiedade de separação, um dos sintomas. E aí, eu comecei a achar que o mundo era um lugar perigoso, sabe? E que as pessoas não eram pessoas confiáveis. Porque o meu próprio pai tinha falado coisas para mim que me faziam entender que, de uma figura protetora, ele poderia se tornar numa figura que acabaria com tudo ali, né? Para que a gente não entre em tantos detalhes. Mas eu desenvolvi, por conta dessa ansiedade de separação, uma ansiedade social muito grande. E a ansiedade social, a fobia social, a principal característica dela é o medo de exposição. Medo do julgamento do outro. Você tem medo do outro, do que o outro pode pensar ao seu respeito. Medo de estar no centro. E isso daqui que eu faço hoje é uma renúncia. É uma oferta de sacrifício mesmo. Porque a minha vontade é ficar nos bastidores, onde eu fiquei por muito tempo. Até que eu entendi que tinha algo dentro de mim que precisava fluir e alcançar outras vidas. Foi um processo com Deus, em Deus. E foi nesse ambiente, que é um ambiente de igreja, né, com pessoas cuidando da minha vida, me encorajando, sabe? Colocando óleo nas minhas feridas, que eu consegui vencer isso, né? E talvez a timidez seja um problema na sua vida, assim como foi na minha. E não há outra possibilidade de vencer aquilo que nos causa ansiedade sem enfrentar. Todas as vezes que a gente tenta fugir daquilo que gera em nós ansiedade, ela aumenta. Ela não diminui. Talvez traga um conforto ali para você no primeiro momento, sabe? Mas a longo prazo você passa a ter medo de enfrentar outras coisas, medo de estar em outros lugares, medo de fazer outras coisas. E a gente só consegue, de fato, vencer a ansiedade aprendendo a lidar com ela e enfrentando as situações que nos causam desconforto, certo? Essas sensações que acontecem quando eu estava falando sobre isso e fui para outro caminho. Quando o nosso corpo entra no modo de luta ou fuga, que são aquelas reações fisiológicas, elas têm um limite ali. A gente acha que vai morrer, mas tem um limite ali, tá? Eu me lembro que antes da pandemia, 80% das pessoas que chegavam nas emergências dos hospitais, acreditando estar infartando ou tendo um ataque de coração, 80%, ou seja, de 10, 8 pessoas que chegavam acreditando estar infartando, estavam tendo crises de ansiedade. Tá? Olha como é sério. A gente começa a acreditar que a gente não está funcionando bem. Tem alguma coisa estranha aqui no corpo. Tá estranho. Vou passar mal, vou morrer. Vou passar mal, vou ter um ataque cardíaco. Vou passar mal, não vai dar certo, não vai ter quem me socorra. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha um sítio próximo aqui de Feira e o esposo dela gostava de ir muito no final de semana para o sítio. Mas todas as vezes que ela pensava em sair daqui, pegar a estrada, ainda que fosse perto, e ela tinha uma família que morava em outra cidade.
E aí ela também evitou ver essa família. Ela acreditava que alguma coisa ruim ia acontecer com ela lá e que ninguém ia conseguir socorrer. Quando ela quando ela pensava em ir visitar a família, ela acreditava que ia acontecer uma tragédia na estrada e que alguma coisa ruim ia acontecer com ela. Então, a ansiedade é sempre, gente, voltada para o futuro, tá? São pensamentos voltados para o futuro de situações que ainda não aconteceram, certo? Então, é como se a nossa mente passasse na frente do nosso futuro. A gente imaginasse o pior cenário, o pior desfecho e acreditasse que a gente não teria capacidade suficiente de lidar com aquilo de ruim que iria acontecer, tá? Eu vou passar para a depressão porque eu não fiquei atenta ao tempo e eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, tá? E a depressão, como eu falei para vocês, é uma doença real, né? Ela gera sensações de tristeza, de abatimento, de apatia. Traz também muita irritabilidade a quem está vivenciando essa doença. Um vazio muito grande. Muitas pessoas que sofrem com depressão, elas têm insônia ou hipersonia, que é o oposto da insônia. Elas dormem demais, né, durante o processo lá de depressão, o tempo que está com a doença ativada. Elas costumam ter perda de prazer nas atividades do dia a dia, baixa energia, cansaço, baixa concentração, dificuldades com memória e afeta também questões alimentares, tá? Elas podem ter perda ou de apetite ou aumento de apetite. A gente percebe ali que muitos jovens e muitos idosos costumam ter perda de apetite, mas a faixa etária ali de meia-vida costumam ter um aumento no apetite, tá? E eu queria trazer para vocês uma informação que eu acho que pode mudar a forma como vocês enxergam os transtornos mentais de uma maneira geral. Depressão é uma doença real. Tristeza é uma emoção passageira. Ansiedade é uma emoção passageira. Transtorno de ansiedade é uma doença, tá? Mas por que algumas pessoas sofrem com alguns transtornos emocionais e outras não? Passa muito por 3 fatores, gente. O primeiro é genético. A gente não pode deixar de lado essa informação, porque é extremamente importante. Então, estima-se que 40% das pessoas que sofrem com depressão, elas têm alguém na família que sofreu ou sofre, tá? Os eventos da vida, como eu já falei para vocês, perdas significativas, pais, abandono de figuras de referência, como pais, sofrer bullying é muito uma coisa muito presente também. Como a gente, e aí nesse fator de evento da vida, a gente começa a pensar muito naquilo que eu trouxe para vocês, de como é que a gente interpreta o que acontece com a gente. Hoje mesmo de manhã eu estava vendo uma pastora, ela estava falando do livro de uma irmã que perdeu a família toda em um único dia. E ela estava falando sobre luto. E ela é psicóloga também. E ela falou assim, existe uma luz, né? Existe algo de poderoso no luto. Mas a gente precisa aprender a ressignificar. Nem todo mundo consegue. Essa pessoa que perdeu todo mundo em um dia, toda a família em um dia só, escreveu um livro para encorajar outras pessoas a respeito disso. E aí, gente, o terceiro fator é um fator extremamente importante, que muitas vezes a gente negligencia, mas que a partir de hoje eu acredito que vai trazer luz sobre a vida de vocês, que é a questão da neuroquímica cerebral, tá? É a questão física mesmo, biológica. Então, existem questões genéticas, existem questões relacionadas aos eventos da vida da gente e existem questões físicas. E aí envolve a neuroquímica cerebral, a serotonina, que, né, a liberação dos neurotransmissores,
que é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. E muitas vezes, em um estudo mais recente a respeito disso, eu fico tão feliz porque eu vejo que a neurociência ela veio para trazer resposta a tantas coisas que a gente não tinha. E essa evolução científica no campo da neurociência só reafirma tantas coisas que Deus já estava escrito, sabe? Que a gente já sabia. E muitas vezes, em 80% dos casos de depressão, existe uma inflamação cerebral causada por uma vida estressante, causada pelo estresse, tá? Então, assim, tem muito a ver com o estilo de vida da gente. Tem muito a ver como a gente decide viver a nossa vida. Como é que a gente se alimenta, como é que a gente escolhe viver de maneira mais sedentária ou fazendo atividade física. Como que é isso? Como é que a gente lida com um ambiente onde tem fatores estressores envolvidos? Eu tenho um caso de uma pessoa que, por muitos anos, ela viveu em um ambiente hostil dentro do casamento. Então, cuidado com as escolhas, viu, Mariano? Eu vou sinalizar, porque a gente, precisa... Vocês têm um pastor aí para orientar vocês. Cuidado com as escolhas, viu? Essa pessoa, próxima a mim, ela viveu em um ambiente hostil. Ela é cristã. Viveu em um ambiente hostil. Vive ainda hoje, porque ela é casada com o esposo, dentro do casamento. E ele adoeceu ela, gente. Ele adoeceu ela. Adoeceu. É triste, é difícil, muitas vezes é desesperador. E é muito doloroso você olhar para alguém e ver um potencial tão grande em tantas coisas, mas que é roubado por conta da depressão. E ela sofre de uma depressão persistente por muitos anos, é o que a gente chama de distimia. E teve sua memória afetada, teve sua qualidade de vida afetada, não consegue se enxergar como alguém de valor, mudou completamente a forma, de se apresentar mesmo, de se vestir, tudo. Entrou dentro da caverna e não saiu mais de lá. Luta contra isso, mas existe um fator aí, físico, especificamente, da depressão. E no caso dela, isso é bem evidente, que é essa inflamação, tá? Causada pelo estresse. Uma pessoa ansiosa, ela costuma hiperdimensionar, que é colocar foco, colocar luz em aspectos negativos da vida. E ela hipodimensiona, diminui muito os aspectos positivos. A gente vê que a Bíblia já falava muito sobre isso, quando ela fala assim que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por que fala do olho? Porque o olho, ele fala que é a candeia do corpo. E a candeia, na época de Jesus, era aquele instrumento que trazia a luz ao ambiente. Então, onde que você tem colocado o seu foco? Dos aspectos positivos que têm acontecido na sua vida, você costuma valorizar mais a eles, menos a eles? A gente tem uma tendência a distorcer muito o que nos acontece. E a gente precisa estar atento. É algo que o Senhor tem falado comigo mesmo, nesse último mês. A gente precisa estar atento, gente. Às pessoas que a gente convive, o ambiente que a gente frequenta e as mesas que a gente senta. Porque
as nossas escolhas a respeito disso que eu citei aqui para vocês, vai potencializar talvez a sua cura ou ativar suas feridas, né? Talvez as pessoas com que você convive, os ambientes que você frequenta, as mesas que você senta para ter comunhão, para ser aconselhado, podem gerar em você feridas. Ou podem abrir feridas em lugares que Deus está sarando. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos às escolhas, tá? Vocês têm um ambiente propício a potencializar em vocês. Levar vocês a viverem o máximo da plenitude que Deus quer que a gente viva aqui. Porque a gente sabe que a gente não vai viver completamente. Mas independente do que vier a acontecer, a gente pode, sim, ter paz em meio à tempestade. Ter alegria em meio à dor, né? Ele transforma pranto em riso, tristeza em alegria. Ele muda circunstâncias. A gente precisa avaliar qual tem sido o nosso foco. Como é que a gente tem usado o óculos que Deus deu para a gente lá quando a gente nasceu? Será que a gente continua usando ele de maneira suja, embaçada? Ou de vez em quando a gente leva ele para manutenção, dá uma polida, né? Conversa com o pastor lá, procura ajuda profissional, né? Se desenvolve no que precisa se desenvolver. E eu acho que de tudo, era isso que eu precisava falar para vocês. A gente precisa se apresentar diante de Deus irrepreensíveis no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E isso é possível, tá bom? Se vocês estão gostando, até um aplauso bem forte aí. Gente, antes de ler as perguntas lá da caixinha do Instagram, queria perguntar se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta aqui. Alguém que gostaria? A gente queria que você participasse desse momento. Ou então vou te dar um minutinho para você ir lá no Instagram. A gente não vai divulgar quem é que está fazendo a pergunta. Você acessa aí o Instagram aí, AJ Santos IBB, você vai lá ligeiro e deixa a sua pergunta lá. Nós já temos algumas perguntas lá, mas se você tiver alguma pergunta aí, vai correndo. Eu vou te dar um minuto para você fazer. Matheus vai fazer? Então, joia, Matheus. Oi? Matheus tem uma pergunta aqui a ser feita. O pessoal que está em casa também nos acompanhando pelo YouTube, se vocês tiverem alguma pergunta, eu queria que alguém conferisse aí nos comentários aí, no chat aí, para ver se alguém vai ter alguma pergunta. Matheus vai fazer uma pergunta aí. Há mais alguém também que deseja fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Vamos lá, Matheus. Por que antigamente, assim, eu digo assim, nas décadas passadas, né, não se falava tanto sobre esse assunto, ou então as pessoas, eu acredito assim, na verdade, que tudo isso que a gente vivencia hoje, tudo isso que a gente tem como, que a sociedade vivencia, né, na depressão, provavelmente as pessoas vivenciaram isso, só que meio que elas, não sei dizer, se ignoravam, para poder, por exemplo, assim, seguir a vida, viver a vida, porque antigamente não tinha tanta globalização, né, com as mídias sociais que a gente tem hoje. Então, por que, assim, eu queria entender por que antigamente não se falava tanto ou as pessoas não procuravam tanto essa ajuda psicológica, assim.
A gente precisa pensar no desenvolvimento da sociedade de maneira geral, né? Tem a questão da globalização, a gente vive na era que a informação ela chega até nós de maneira muito rápida. A gente vivencia muitas coisas. Existe o avanço da ciência, de pesquisas e estudos voltados para isso. Então, assim, se eu pudesse te responder com apenas uma coisa, eu não conseguiria. Se te dar uma resposta, foi por isso. Não. Existem múltiplos fatores, né? Como esses que eu já citei. Mas, de fato, o que acontece? Obviamente que o acesso à informação trouxe para a gente muitos ônus e bônus. E a gente sofre muito por conta disso, né? E aí a gente volta para a questão física envolvida nos transtornos mentais, que são questões de inflamações cerebrais provocadas pelo estresse. Antigamente, você acha que o povo que vivia lá na roça, né? Plantando, colhendo, comendo, bebendo, criando seus filhos de maneira mais tranquila. Eles viviam nesse ambiente estressante que a gente vive hoje, de luta pela sobrevivência, de correria, de ter que dar conta de muita coisa. Não viviam, né? Então, assim, a gente precisa pensar que o ambiente que eles viveram não é o que a gente vive hoje. O acesso à informação que eles tiveram não é o que a gente tem hoje. E ainda mais na era da internet, né? Eu não falo só de rede social, mas falo de acesso à informação mesmo. Uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. E aí, de 2010 para cá, Facebook, Orkut, Instagram, Pinterest, né? Existem estressores que são provocados por conta dessa questão de acesso à rede social também, né? Existe uma síndrome até chamada FOMO, que é porque a gente vê os outros, né, ali na tela do nosso celular, nas imagens, nos vídeos, na internet, e a gente não está, a gente sofre, né? Então, múltiplos fatores fizeram com que isso acontecesse. Foi bem interessante você tocar nesse ponto, porque é algo que a automutilação é algo que acontece muito entre os jovens e adolescentes de hoje. E uma das coisas que eu percebo é que eles encontram referências de pares, de pessoas da mesma idade que eles, que resolvem seus conflitos emocionais, suas frustrações da mesma maneira. Então, assim, um copia o outro, tá? Um copia o outro. Talvez aí a gente precise avaliar direito para ver se de fato existe uma depressão, porque todos nós temos necessidades emocionais básicas que precisam ser supridas na nossa infância. E no caso dela, né, existem questões que quebraram o vínculo dela com a figura de referência paterna, né? Um pai falar para um filho que vai devolver não faz sentido, né? É como se ele mostrasse para ela que estar com ele não é seguro, porque, afinal de contas, tudo que ela fizer que desagradar ele pode levar ele até essa atitude, né? E a automutilação é algo muito sério, gente. Né? Ela não está vinculada apenas à depressão, mas a outros transtornos de personalidade, inclusive, que a gente vai formando desde a adolescência. A gente não pode dizer que uma criança de 14 anos ela já tem um transtorno de personalidade específico, né? Mas se ela demonstra sinais, se ela tem uma baixa tolerância à frustração e, por conta disso, ela já se corta, a gente precisa estar atento. Porque, assim, para que a gente possa prevenir na vida adulta qualquer questão relacionada a transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, a gente precisa fazer um trabalho de prevenção desde que os nossos filhos são pequenos. Talvez a gente falou aqui de ansiedade e depressão. Você se lembre de cenas. Qual é o seu primeiro episódio ansioso? O meu foi na infância, né?
O meu foi na infância, eu me lembro claramente de cenas. Então, assim, a gente precisa estar atento. O que é que a gente tem construído na vida dos nossos filhos? Vocês são adolescentes, né? Mas como vocês recebem isso dos pais de vocês? A gente sabe que por conta do pecado mesmo, né, Mariano? A gente não vive em coerência com aquilo que Deus planejou para a gente, infelizmente. Mas a gente, como pai e mãe cristã, a gente busca viver, né, de acordo com o que a palavra diz. E para ajudar pessoas assim, eu vou te dizer, só tem um caminho. É buscar ajuda profissional mesmo, tá? É buscar ser essa referência de segurança para ela, que ela não tem com outra pessoa. E eu tô procurando aqui uma coisa que eu sinalizei ontem, que eu vi até em um livro. Eu quero falar isso porque eu me lembrei, um minutinho só, para eu não deixar de mencionar aqui para vocês. Ele fala, eu não estou conseguindo achar, eu printei, mas eu não estou conseguindo achar. Mas ele fala, basicamente, que um remédio natural para a depressão é você ter relações saudáveis, ter um ambiente de confiança, relações empáticas. Então, se você conhece alguém que está passando por esse problema de automutilação ou com ideação suicida, seja alguém com que ela pode contar, quando ela se sentir frustrada, quando ela se sentir triste, quando ela se sentir em desespero, quando ela tiver raiva. Muitas pessoas descontam raiva, né, se cortando. E esse não é o caminho, tá, gente? Se vocês verem alguém fazendo isso, não repitam. Porque a gente não resolve frustração se automutilando, tá? Não resolve. Uma bola de neve vai se formar e lá na frente o prejuízo vai ser muito maior. Então, a minha orientação é que mantenha aí um acompanhamento mesmo para que ela possa aprender estratégias. Porque o que o psicólogo faz, gente? Trata de maluco? O psiquiatra trata de maluco? Não. O psiquiatra passa medicação para que as questões cerebrais que estão lá desreguladas, as questões dos hormônios cerebrais, dos neurotransmissores mesmo, eles possam se regular e voltem a funcionar da maneira original que ele deveria. O psicólogo faz o quê? Ensina estratégias para que você possa aprender a lidar com as questões emocionais do seu dia a dia. Então, para que você possa aprender a lidar com a ansiedade, para que você possa aprender a lidar com sua raiva, para que você possa aprender a lidar com frustrações. A gente tem protocolo, gente. A gente não fica lá batendo papo com o paciente para encher o bolso de dinheiro e passar o tempo. Não. A gente planeja tratamento. Então, nesse caso de automutilação, existem tratamentos específicos para que ela aprenda a ter regulação emocional, para que ela regule melhor quando ela se sentir frustrada. Certo? Boa tarde. Na verdade, são duas perguntas, né? Talvez você já tenha respondido, né, em toda a sua fala aí, mas eu acho importante transformar em uma pergunta para ficar de uma forma clara. Muitas vezes, né, quem passa por esses problemas de ansiedade ou tem transtorno de ansiedade não sabe, né, não consegue identificar o momento certo, né, ou quando deve procurar ajuda, né? Aí, baseado na sua experiência, né, no seu conhecimento como psicóloga, como identificar que o que está acontecendo não é normal e que a gente deve ali realmente procurar ajuda de um profissional? A gente precisa ficar atento à frequência, à intensidade e aos prejuízos que a ansiedade vem causando na vida da gente. Lembra que eu falei para vocês daquela linha do tempo, da ansiedade normal, que é a que nos protege, das pessoas que têm traços de ansiedade, e aí já está no nível 2, que seria uma ansiedade patológica, mas não tem o transtorno propriamente dito, e o nível 3, que é o transtorno de ansiedade propriamente dito.
Aqui a gente passeia, tá? Tem episódios. Mas quando a gente já está nesse nível 2 da ansiedade patológica, para a gente passar para o nível 3, precisa ter uma frequência, uma intensidade e causar prejuízos à vida da gente. Então, o que é que a gente precisa avaliar? Quantas vezes tem acontecido na semana esses episódios de ansiedade? Qual a frequência, né? Quantas vezes tem acontecido? Como que é a intensidade deles? Tem causado prejuízos à sua vida a ponto de você não conseguir sair de casa e ir trabalhar, e ir para a escola, né? A ponto de você pensar que vai apresentar um trabalho lá na escola e aí você já entrar em crise, ter palpitação, ter taquicardia, você já começa a ter crises de choro por conta disso. O que a gente precisa ficar atento? A frequência, a intensidade e aos prejuízos. É isso que vai determinar quando você vai precisar de ajuda profissional ou não. E muitas vezes, algumas pessoas que têm o transtorno já, que está no nível 3 ali, transtorno de ansiedade propriamente dito, elas não necessitam fazer uso da medicação, tá? Apenas com o trabalho do profissional de psicologia, através de técnicas e de um protocolo de tratamento que a gente oferece para o paciente, ele já consegue diminuir ali os níveis de ansiedade. E aí, caso seja de uma maneira muito mais intensa, ou já tem aí crises de pânico instaladas em momentos corriqueiros, a gente precisa, sim, encaminhar para o médico para avaliar a possibilidade de entrar com a medicação. A medicação causa dependência? Nem sempre. Causa quando você acha que você precisa da medicação para viver bem para o resto da vida. Eu vejo que a maioria das pessoas, elas, quando começam a tomar medicação, elas não querem parar. Porque, no fundo, lá onde elas precisam desenvolver estratégias para lidar melhor com a ansiedade, elas deixam isso de lado. É como se a gente quisesse uma fórmula mágica. Fazer assim, ó. Acabou a ansiedade. Só que exige da gente esforço. Exige da gente novos aprendizados. Exige da gente uma nova postura diante da vida, diante das situações, tá? E a gente precisa se esforçar, gente, em tudo na vida, né? Em tudo na vida. Só que o esforço vale a pena, viu? Vale a pena, porque traz resultado. Outra questão, né, mais voltada para a depressão, né? Eu queria saber assim, se essa condição é característica de uma depressão ou pode ser outra coisa, né? Imagine uma pessoa que esteja com esses pensamentos negativos, né, para baixo, não vê graça nas coisas, nesses momentos de crise assim bem típicos, né? É comum a pessoa com depressão passar por essa fase, né, e por um determinado momento, assim, até sem medicação, né, conseguir se regular, entre aspas, passar por um período bem, depois voltar para esse local de novo, né, de escuridão, de baixa autoestima, passar por um determinado período nisso, depois ficar bem, passar um longo período bem, depois voltar para isso. Isso é característico de depressão também ou pode ser outro transtorno? Sim, pode ser depressão, mas tem muito a depender de como ela passa bem o outro período com o transtorno bipolar, tá? Bipolar, gente, o transtorno afetivo bipolar, ele tem fases de hipomania e mania. A hipomania é o que a gente chama de depressão, tá? E a mania é aquele humor eufórico, certo? Então, assim, a gente precisa avaliar se é uma depressão mesmo, se é um transtorno bipolar, se é uma depressão maior, se é uma distimia. E a gente precisa avaliar todo o contexto para estar dando o diagnóstico certo. Mas, obviamente, que talvez tenha alguma coisa aí por trás. Você frisou bastante no aspecto neuroquímico, né, da depressão, essa questão de serotonina, dopamina e etc.
A gente consegue modular isso com alimentação, atividade física, mas muitas vezes a pessoa ainda não tem uma melhora do quadro. E eu queria saber, assim, no aspecto da ciência e da psicologia, existe cura para a depressão? Essa é a minha pergunta. Tanto a depressão, quanto a ansiedade, quanto qualquer outro transtorno psicológico, psiquiátrico, a gente cientificamente não chama de cura, tá? A gente não diz que você está curado, porque a gente entende que pode ser que lá na frente, em algum momento da vida, você volte a ter alguns sintomas, certo? Por exemplo, no meu caso, eu tive transtorno de ansiedade generalizada, eu tive transtorno do pânico, tudo junto ali no mesmo momento, né? Já tem 15 anos que isso aconteceu comigo. Nunca mais eu tive crises como eu tive naquela época. Eu entrei em remissão de sintomas. Então, a gente não chama de cura. A gente fala que o paciente entrou em remissão, tá? De sintomas. E aí, vez ou outra, a gente vai se sentir ansioso com a intensidade além do normal. Mas a gente não vai entrar em crise. Porque a gente sabe lidar com a ansiedade, aprende. Da mesma forma, a depressão, né? Muito provavelmente, alguém pode superar a depressão, supera a depressão, tratando adequadamente. Mas a gente nunca vai dizer que ela está curada. Ela está curada ali, daquele episódio, naquele momento. Provavelmente, ela pode passar o resto da vida sem ter mais nenhum episódio, tá? Mas, via de regra, não é em 100% dos casos. Certo? Então, um paciente pode entrar em remissão de sintomas por 1 ano, por 2 anos, por alguns meses, por 10 anos, por 15 anos. Pode morrer sem sentir mais nada. Mas a gente nunca, cientificamente, vai dizer que ele está curado, porque a gente percebe através dos estudos que, em algum momento da vida, algum sintoma ali, ainda que não seja o quadro fechado do transtorno depressivo ou do transtorno de ansiedade, ele pode ter essa manifestação sintomática. Alguém mais aí, gente? Se não, vou aqui para o Instagram. Tem mais alguém aí? Você? É uma pergunta mais para esclarecer. Eu acredito que muita gente aqui não sabe, descobriu hoje a diferença entre depressão, ansiedade e síndrome de ansiedade. Mas eu queria saber quais seriam os sinais que a gente poderia notar em nós mesmos ou em algum amigo nosso, alguém que a gente possa indicar, um psicólogo, indicar uma ajuda ou dar um suporte. Quais seriam os sinais de uma para outra e a diferença para que a gente não misture? Porque, por exemplo, eu já tive síndrome do pânico e eu misturei muito isso com ansiedade, sendo que era outra coisa. Mas como a gente pode diferenciar uma da outra? No caso da ansiedade e da depressão, né? Eu percebo que quando alguém tem qualquer questão emocional assim, a pessoa fala, está com depressão, está com ansiedade, mistura muito a coisa. Mas é totalmente diferente, é aquilo que eu falei. Na ansiedade, é como se a gente hipervalorizasse tudo. Tudo é importante. Qualquer perigo, qualquer ameaça. Se você cria uma expectativa em alguma coisa, você se sente ansioso. Então, você tem preocupações excessivas, você tem taquicardia, você sente muita sudorese, você tem palpitações, suas vistas escurecem, você pode ter insônia, você pode ficar extremamente irritado, mas no transtorno de ansiedade em si, esses sintomas se manifestam muito voltados para preocupações excessivas. No transtorno do pânico, que foi o que você relatou ter, que eu também já tive, a crise como se fosse uma crise aguda de ansiedade. Ela surge praticamente do nada. E aí o medo não está relacionado a coisas do futuro. O medo está relacionado a passar mal de novo, né? A sentir aquilo de novo. A gente fica muito hipervigilante ali, atento aos sinais e sintomas que a gente está tendo no corpo, com medo de entrar em uma nova crise. Então, no transtorno do pânico, é como se fosse uma crise aguda de ansiedade. Porque, às vezes, você tem o TAG, mas você não entra em crise.
numa crise severa, você fica ali ruminando preocupação, perde o sono, né? Perde apetite, fica angustiado e tem aqueles outros sintomas que eu falei. Na depressão, está muito voltado para a tristeza persistente. Como eu falei, a tristeza é uma emoção passageira. É uma emoção, passa. Na depressão, a tristeza, ela é persistente. Aí você entra com o que eu falei aqui. A apatia, você se sente fadigado, você perde o prazer pelas coisas que você fazia anteriormente, as atividades do dia a dia que você tinha. Então, você entra numa caverna ali emocional e seus comportamentos vão se fechar dentro de você. Então, é tristeza, abatimento, uma sensação de vazio, uma irritabilidade muito grande, perda ou aumento de apetite, insônia ou hipersonia, que é dormir demais, baixa energia, então você se sente cansado o tempo todo, você tem também muita dificuldade de concentração e de memória, certo? E aí, muitas vezes, e aí a gente toca no assunto do suicídio, né? Os quadros depressivos são onde se manifestam a maior concentração de pessoas com ideações suicidas, são nos quadros depressivos. E aí a gente entra naquela questão de, se eu falar, quem fala que quer tirar a própria vida? A gente acredita que, de fato, não vai tirar, né? Mas, muitas vezes, essa tristeza persistente que a depressão causa, ela faz a pessoa ver a vida com um óculos com a lente totalmente escura, totalmente preta. Ela não consegue ver cor na vida. Se a gente pudesse assim fazer essa analogia e ilustrar a visão da vida de uma pessoa depressiva, né? E muitas vezes ela não fala que quer morrer, mas ela fala que a vida não tem mais sentido, que ela preferia não estar aqui, que ela queria encontrar um lugar para sumir e nunca mais aparecer, que queria ser congelado lá em Frozen, né, e nunca mais voltar. Ela não tem mais prazer em nada na vida. Então, é como se a vida não valesse mais a pena. Totalmente diferente da ansiedade. As pessoas costumam falar muito assim, que a depressão, você sempre olha para o passado. Nem sempre. A maioria das vezes, sim. Você tem uma conotação negativa de coisas que aconteceram na sua vida, obviamente. E a ansiedade, a gente tem um olhar muito voltado para o futuro, né? Para o que vai acontecer? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? São pensamentos muito voltados para catástrofes também. Preocupações muito catastróficas. Alguém mais aí? Se não, vou para o Instagram. Uma boa parte das perguntas aqui você já respondeu. Eu vou selecionar algumas aqui. Tem uma que fez assim: há alguma técnica de respiração de quem está no meio de uma crise? Por exemplo, a pessoa deu aqui, né? Cheirar uma flor, soprar uma vela. Quais técnicas? A gente fala muito de cheirar a florzinha e soprar a velhinha com crianças mesmo. Mas a gente ensina que durante uma crise de ansiedade, a gente não tem que ficar se perguntando o que gerou a ansiedade. A gente precisa fazer isso num trabalho a longo prazo. A gente precisa identificar quais são os gatilhos, que são os fatores desencadeadores da crise, desencadeantes da crise. E quando a gente está no meio de uma crise, o que a gente precisa? Aprender a respirar melhor, se distrair, né? Para que a gente mude o foco do nosso pensamento, a distração vai gerar isso, para questões externas e não para aquilo que a gente está sentindo, que são os sintomas desagradáveis, que vai gerar na gente mais ansiedade, ou fazer que a gente fique numa crise
mais a longo prazo, assim, por um tempo maior. Mas a respiração, exercícios de respiração, exercícios de relaxamento, muitas técnicas de distração, elas são excelentes para serem usadas durante uma crise de ansiedade. Então, assim, o que eu poderia dizer? Para todo ansioso, você precisa aprender a respirar melhor. A gente precisa aprender a respirar com mais consciência. Por quê? Porque a troca gasosa, aí, quando a gente está em crise de pânico, viu? Uma coisa importante, não adianta a gente respirar normal, a gente tem que respirar assim, ó. Porque a gente precisa que a troca gasosa do oxigênio com o gás carbônico, que sai da nossa expiração e que a gente inspira, seja maior, para que a gente possa ter uma regulação cerebral, assim, de oxigenação melhor durante a crise e saia logo da crise. Então, é inspirar pelo nariz, contando até 3, segurar essa inspiração por mais 3 segundos, sempre fazer assim, 3, 3, 6, expirar em 6, o dobro do tempo que a gente expirou, lentamente, tá? E repetir isso, e repetir, e repetir, e repetir, até que a gente consiga se acalmar. Já emenda com a outra, né? Você respondeu que foi assim, como conseguir controlar uma crise de ansiedade bem pesada. Bem pesada. Eu até tenho um post que eu fiz no meu Instagram. Eu tenho Instagram, se vocês quiserem me seguir, profissional. Chama Por Falar em Ansiedade. Você está liberada a pegar o celular agora e seguir, Ah, gente, tá? ou então depois. Pode pegar o celular e seguir aí. Deixa eu falar para vocês. Por Falar em Ansiedade, né, Binha? Por Falar. Por Falar em Ansiedade. Nem sempre eu estou lá, mas sempre que eu consigo eu estou. E lá eu tenho um post onde eu falo de 5 sinais de que a sua ansiedade está atrapalhando e tem 5 passos para te ajudar durante uma crise de ansiedade. Vocês podem estar lá vendo depois e salvando para vocês usarem caso precisem. Mas 5 coisas. Você vai respirar fundo, se concentrar e olhar ao seu redor. Uma técnica de distração, tá, gente? E aí você vai falar em voz alta para você mesmo. 5 coisas no ambiente que você está, que você consegue ver. 4 coisas que você consegue tocar. 3 coisas que você consegue ouvir. 2 coisas que você possa cheirar. E 1 coisa que você possa sentir o sabor. Quando você terminar de fazer tudo isso, muito provavelmente você vai estar bem menos ansioso, né? Ter passado por crise. Então, assim, tem inúmeras técnicas que a gente poderia estar falando e que a gente poderia estar mencionando aqui para sair de crises de ansiedade, mas respiração é uma delas, relaxamento também é interessantíssimo. Tem o mindfulness também, que é uma modalidade de relaxamento bem interessante. E técnicas de distração. Então, tá passando por uma crise, vai lá, toma um banho gelado, sabe? São coisas simples, gente, mas que fazem diferença mesmo. Pega um gelo, bota no pulso, segura o gelo, percebe aquele gelo ali, né? A textura, a temperatura. Você precisa tentar não focar, tirar o seu foco do que você está sentindo e focar em outras coisas. Durante a crise, tá, gente? Mas o que causa a crise, o fator que desencadeia, precisa ser trabalhado também. E aí a gente vai fazendo isso ao longo de uma jornada aí, terapêutica mesmo. Joia. Teve uma pessoa que fez uma pergunta para saber se isso tem a característica de ansiedade. Quando essa pessoa era pequena, ela sempre, quando se emocionava, vomitava e chorava muito. Então, isso são características de ansiedade? Foi a pergunta que foi feita aqui por essa pessoa. A gente precisa entender, sempre que se emocionava positivamente ou negativamente? Não colocou aqui. Porque tem muitas pessoas que entram em crises, né, na expectativa de algo bom. Mas, talvez, aí durante uma correção dos pais, a gente não sabe, né? Uma briga. Olha, é muito vago para eu dizer para vocês, sabe? Que isso é uma crise de ansiedade, que isso é uma característica de ansiedade, mas é algo que precisa ser olhado com atenção. Vômito e
Choro. Choro. Ok. Agora, como abordar uma pessoa, no caso, por exemplo, eu estou aqui com a crise, né, e aí alguém quer me ajudar nesse momento aqui. Eu estou aqui na igreja e do nada eu tenho uma crise de ansiedade. Como é que a gente pode abordar essa pessoa numa crise de ansiedade e depressão? Numa crise de ansiedade, a gente não pode virar e falar assim, você é forte, isso é besteira, vai passar. Não, você tem que sempre estar ali do lado da pessoa empaticamente. Dizer, olha, eu estou aqui. Deixa ela à vontade, tá, gente? Mas se vocês souberem ajudar ela a respirar, né? Você vai e ajuda a pessoa a respirar. Mas o que ela mais precisa naquele momento é ser compreendida e acolhida. Então, o papel da gente para ajudar alguém em uma crise de ansiedade ou em algum momento de depressão não é apontar o dedo, não é fazer com que ela pense que o que ela está sentindo ali não é valorizado por você. Mas sim dizer, olha, eu estou aqui, você precisa da minha ajuda para alguma coisa, você quer que eu fique do seu lado ou está tranquilo? Né? Sempre dar a ela a possibilidade de escolher. O que é que você quer nesse momento? Eu estou aqui com você, tá? E estar ao lado dela, se souber fazer exercícios de respiração, fazer junto com ela. Vamos respirar, né? Inspira pelo nariz devagarzinho, respira. Pegar um gelo, sabe? Contar uma história, tentar distrair, fazer essa técnica junto com ela. Vamos olhar aqui o ambiente, o que é que está acontecendo? 5 coisas que você pode ver. Conta aí para mim. 4 coisas que você pode ouvir. 3 coisas que você pode tocar. 2 coisas que você pode cheirar. Uma coisa que se... Vamos ver ali, vamos pegar alguma coisa ali para a gente comer, né? Sei lá, alguma coisa só para a gente distrair naquele momento mesmo. Mas é ter uma postura empática mesmo, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Vou emendar 2 aqui, para ficar mais claro ainda e finalizar com outra. Quais as características de uma pessoa ansiosa? Essa pessoa quer saber as características e quais os sinais a pessoa deve se atentar para procurar terapia. No caso da depressão, precisa ficar atento se realmente a pessoa perdeu o prazer pelas atividades que fazia antes, se tem a tristeza persistente, se tem ali alguma questão relacionada à insônia, ou se ela está dormindo demais, se está se sentindo com baixa energia. São todos aqueles sintomas que eu já listei para vocês. No caso da ansiedade, tem o fator fisiológico ali da crise, né? Que é desencadeado mesmo, que são palpitações, sudorese, tremor, escurecimento das vistas, sensação de desmaio. Muitas pessoas também sentem assim, como se elas não estivessem naquele ambiente, ou como se elas não fossem aquela pessoa. Então, a gente precisa ficar atento a isso. A primeira pergunta foi qual? Esqueci. As características de uma pessoa ansiosa e quais sinais eu devo me atentar para procurar terapia. As características são essas que eu falei. Os sinais, gente, é aquilo que eu respondi para ele. Você sente que algo ruim vai acontecer a qualquer momento? Né? O que mais? Você se preocupa com tudo o tempo todo? Você sente um medo intenso que faz seu coração acelerar, ter falta de ar, ter tremores, ter tontura. Você não consegue se concentrar porque seu pensamento está sempre acelerado e isso acaba reduzindo muito a produtividade. Você se sente sempre cansado, sem sono, mas não consegue dormir, pois fica em estado de alerta constante, com medo que a ansiedade apareça de novo. Então, assim, se você sente isso com uma frequência muito grande, mais de uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, de maneira muito intensa, procure ajuda. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Para fechar aí. Ainda falando sobre auxiliar, ajudar
acrescentando na pergunta que foi feita, haveria um ideal, levando em conta a pessoa está tendo uma crise, ela pode estar tremendo, chorando ou tendo alguma outra sensação, alguma outra manifestação da ansiedade ou da depressão. O toque seria algo que poderia ser considerado ideal, abraço, tá ali? Depende. Ou seria algo mais que você teria que, na hora, assim, respeitar o espaço? Depende muito da pessoa. Tem pessoa que é muito do toque, tem pessoa que não é. Então, às vezes, você vai tocar numa pessoa, ela vai se sentir invadida. Você precisa conhecer a pessoa, né, para saber o que de fato você pode fazer com ela naquele momento. Então, assim, se você não conhece, coloca a mão nas costas. Está precisando de ajuda? Estou aqui do seu lado. Se você perceber ela saindo, não encoste mais. Tá? Se você perceber que ela ficou ali, mantenha a sua mão ali do lado, caso você não conheça a pessoa. Caso seja uma pessoa que você conhece, um abraço é super importante para ela, abrace. Né? Esteja ali presente, demonstrando afeto através do toque, de alguma maneira. É importante. Agora, a gente precisa saber quem gosta, quem se sente invadido com o toque, quem não se sente. Quem é muito do toque, quem é muito afetivo e precisa do toque para se sentir acolhido. Se você conhece a pessoa e sabe que ela precisa daquilo, ofereça isso para ela. Maravilha. Alguém, última chamada aí, alguém? Acredito que foi muito claro o que foi passado nessa tarde. Quem gostou aí, diga um amém bem forte aí. Quantos querem, eu vou falar Binha, porque... Quantos querem que Binha volte? Diga glória a Deus. Vai ter que voltar. Então, vocês vão seguir esse Instagram aí, tá? E aí vocês vão ver o conteúdo lá, vocês salvam, compartilham com seus amigos. E aí, se porventura alguém desejar, né? Atendimento com, né? Pode chamar no direct lá. Olha, eu estava lá no culto, naquela palestra na igreja, e eu queria saber onde você atende e tal. Ela está com toda a liberdade para isso aí, para cada um de vocês entrarem em contato. Então siga esse Instagram e manda mensagem no direct, ok? Eu queria convidar vocês a se colocar de pé para a gente orar mais uma vez. Agradecer a Deus pela vida de Bárbara. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Quem está nos visitando aqui hoje, por favor, dê só um sinal com sua mão, só para a gente te dar boas-vindas. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado a todos que estão em casa também assistindo no nosso canal. Que Deus possa abençoar tremendamente cada um de vocês. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa e nós estamos aqui à inteira disposição de vocês. Amém? Por favor, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo com tanta clareza a respeito de um assunto tão importante, tão pertinente, Senhor, e eu tenho certeza que tudo aquilo que foi dito aqui nessa tarde e noite entrou no coração de cada um, entrou no coração de cada pessoa. E nós queremos te agradecer pela vida de Bárbara, pela vida de Léo, de Pedro, pela vida de Helena, mais uma vez, por essa casa, por essa família, Pai. Que o Senhor continue capacitando a tua filha, dando ela graça, autoridade e unção cada vez mais e mais. Senhor, queremos apresentar nesse momento também a vida de cada um que esteve aqui nesse lugar. Todos que se encontram aqui nessa noite, queria que você colocasse a mão no seu coração mais uma vez, por favor. Pai, aqueles que estão aqui e chegaram porventura, Senhor, com o coração ansioso, com o coração angustiado, com tantos pensamentos, Senhor, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que o Teu Espírito que está aqui neste lugar falou ao coração de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, Pai, e que eles possam sair daqui, Senhor, carregando a preciosa semente que foi liberada juntamente, Pai, com a parte técnica, Senhor. Eu tenho certeza que a Tua palavra, quando ela é lançada, quando ela é liberada, algo acontece no nosso interior, no nosso coração, e que a semente possa ser gerada em cada interior, Pai. E nós queremos finalizar essa noite glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, e queremos sair daqui em paz, em paz. Então, por favor, levante as suas mãos e vamos declarar: aquieta minha alma mais uma vez, diga bem forte: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Nos chame, Senhor, para perto. Obrigado, Pai, por esse momento. Me chama para perto, e só assim eu não me sinto só. Peça a Ele
faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, e só assim eu não me sinto só. Então dê um aplauso ao Senhor, glorifique ao Senhor nessa tarde, agradeça a Ele por todos os seus benefícios. Amém? Esperamos vocês amanhã. Os nossos cultos, estaremos aqui às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 17 e às 18 horas. Estarei às 18 horas. Quem puder estar conosco aqui amanhã às 18 horas, conto com a sua presença, com a sua participação. Então que Deus possa te abençoar poderosamente, que toda sorte de bênçãos venha sobre sua vida, sobre sua família, e que você possa ir em paz, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, e que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do doce Espírito seja com Betânia e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Se você crê nisso, diga amém mais uma vez. Antes de ir embora, pelo menos fala com 5 pessoas aí, fala assim: que bom que você veio, Deus te abençoe, te esperamos amanhã aqui. E você que está nos visitando, por favor, não vá embora sem me dar um olá aqui, um oi. Terei o prazer enorme de falar com você.